Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem, morrendo de saudades. Como vocês puderam ver, essa é a nossa quarta aula, tá? Eu vou finalizar o conteúdo de orações coordenadas. Nós não conseguimos finalizar na última aula, então hoje eu vou falar rapidamente de novo sobre as aditivas e as adversativas que eu falei na última aula e vou terminar falando das 3 últimas que faltaram, ok? Então hoje é continuidade da nossa matéria ainda e a última aula sobre esse assunto, tá? São as orações coordenadas. Então vamos lá. As orações coordenadas, elas podem ser sindéticas e assindéticas, tá? Então as assindéticas são as orações que são ligadas umas às outras sem conjunção. Elas estão uma ao lado da outra através de vírgula apenas, não são ligadas por conjunções, tá? Então essas são as assindéticas. Então, ali tem a definição, não são ligadas por conectivos, por conjunções. Exemplos. Chegamos na praia, nadamos, jogamos, comemos. Então, lembra que uma oração é um verbo. Então, cada verbo eu considero como uma oração. Chegamos na praia é uma oração, nadamos é uma segunda oração, jogamos é uma terceira oração e comemos é uma quarta oração, tá? Percebam que elas são ligadas simplesmente colocadas uma ao lado da outra, elas não são ligadas por conectivos, tá? Elas fazem sentido pelo contexto, pela história, tá? Mas elas são ligadas através, ali, não tem conectivos ligando uma a outra. Então, por isso são orações coordenadas assindéticas, que não são ligadas por conjunções. Então, ali, oração 1, oração 2, oração 3 e oração 4, tá? Todas elas são orações coordenadas assindéticas, porque nenhuma delas foi introduzida através de conjunção. Não tem vontade de comer, estudar, sair. Aqui também é a mesma ideia. Não tem vontade de comer é a primeira oração, estudar é a segunda oração e sair a terceira oração. Elas não foram ligadas por conjunções, então elas são, todas elas, tanto a primeira quanto a segunda quanto a terceira, são orações coordenadas assindéticas, tá? Porque não foram ligadas por conjunções. E aí, então, as orações coordenadas sindéticas. Sim é de síndeto e síndeto significa conjunção, tá? Então, essas vão ser ligadas uma à outra através de uma palavrinha, de uma conjunção, ok? Então, ali, ligadas por meio de uma conjunção coordenativa. As aditivas, então, essas orações coordenadas, elas vão ser classificadas em 5 tipos: aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas, tá? O que vai definir o que elas são é a conjunção que ela foi ligada. Então, aí o primeiro tipo vai ser a oração coordenada aditiva, tá? Então, como o próprio nome já diz, né, ela exprime uma ideia de adição, de soma, de algo a mais, tá? Então, toda vez que ela for ligada, eu vou falar ali das principais conjunções, e, mas também, como também, ela dá uma ideia de adição, uma ideia que foi adicionada àquela oração principal, a primeira oração. Então, ela vai ser uma oração coordenada aditiva. Chegamos à praia e nadamos. Então, veja, chegamos à praia e fizemos algo mais, tá? Então, eu usei o e para adicionar essa ideia, tá? Então, aqui o e é uma conjunção coordenativa aditiva. Toda vez que a segunda oração for introduzida no período, através do e, eu tenho uma oração coordenada aditiva. Então, como é que vai ficar essa classificação? A primeira oração, chegamos à praia, ela é uma oração coordenada assindética, porque a primeira não foi introduzida por conjunção nenhuma, tá? Então, a primeira é uma oração coordenada assindética. Prestem atenção nas abreviações que eu já estou usando para facilitar a nossa vida, tá? Então, a primeira oração coordenada assindética. A segunda oração, que é nadamos, ela foi introduzida no período através da conjunção e, tá? Que é uma conjunção coordenativa aditiva. Então, essa segunda oração, ela vai ser uma oração coordenada sindética aditiva, tá? Porque ela foi introduzida através do e, que é uma conjunção coordenativa aditiva, tá? Então, nesse período, a primeira oração é coordenada assindética, porque não foi introduzida através de conjunção,
E a segunda oração coordenada sindética aditiva, porque foi introduzida através do e, tá? Próximo exemplo. Não faz nem deixa ninguém fazer. Então, eu estou dizendo que não faz e também não deixa ninguém fazer. Acrescentei uma ideia a mais, tá? Então, aqui é a mesma coisa. Não faz, faz é o verbo primeira oração. Oração coordenada assindética, porque não foi introduzida através de conjunção. E a segunda oração é deixa ninguém fazer. Foi introduzida através do nem, tá? Então, essa segunda é uma oração coordenada sindética aditiva, que foi introduzida através de um conectivo, de uma conjunção coordenativa aditiva, tá? E mais um exemplo, gosto de ficar em casa, como também gosta de sair. Então, aí adicionou uma ideia, né? Gosta de ficar em casa, gosta de sair, e aí adicionei o como também, tá? Então, a primeira oração coordenada assindética, e a segunda, oração coordenada sindética aditiva, tá? Quais são os principais conectivos aí para acrescentar uma oração coordenada sindética aditiva? E nem, não só, mas também, mas ainda, como e assim, tá? Todas essas palavras poderiam ter introduzido a segunda oração. E a segunda oração seria uma oração coordenada sindética aditiva, tá? Essa a gente já tinha falado na aula passada. As adversativas também falamos na aula passada, tá? Então, é quando a segunda oração vem com uma ideia oposta ao que foi dito na primeira oração. Vai ser sempre uma ideia contrária ao que foi dito na primeira oração. Eles queriam sair, porém estavam chovendo. Então, olha, é uma ideia contrária. Queriam sair, mas estava chovendo, ou seja, não foi possível, tá? Então, aqui, a primeira oração coordenada assindética, porque não foi introduzida por conjunção. A segunda oração foi introduzida nesse período através da conjunção porém, tá? Então, essa segunda oração, ela é uma oração coordenada sindética adversativa. Percebam que ela não traz a ideia de adição, de soma. Essa segunda oração traz uma ideia contrária ao que foi dito na primeira oração, tá? Porém, estava chovendo, ou seja, não deu certo, não puderam sair, apesar de quererem sair, tá? Seu mal feito, no entanto, deixou todos desanimados, tá? Então, aí, seu mal feito, no entanto, deixou todos desanimados. No entanto, também é uma conjunção coordenativa adversativa, tá? Então, aqui eu poderia usar o no entanto na oração de cima e o porém na oração de baixo. Não teria problema nenhum. Aqui é a mesma ideia, seu mal feito, oração coordenada assindética, porque não foi introduzida por conjunção. E a segunda foi introduzida através da conjunção coordenativa no entanto, tá? E no entanto, a oração é uma conjunção coordenativa adversativa, vai sempre introduzir uma ideia contrária. Então, sempre que eu usar porém, no entanto, eu vou introduzir uma ideia contrária ao que eu disse anteriormente. Então, essa oração é uma oração coordenada sindética adversativa. Trabalha, mas nunca guarda dinheiro. Então, trabalha é a minha primeira oração coordenada assindética. Mas nunca guarda dinheiro. Olha só que incoerência. Trabalha muito, mas nunca tem dinheiro, né? Então, eu introduzi uma ideia contrária ao que eu disse na primeira oração, através do mas, tá? Prestem atenção que esse mas não tem o i, tá? O mais com o i é um advérbio de intensidade, de quantidade, tá? Então, aqui é o mas, sem o i. Então, eu introduzi uma ideia contrária ao que foi dito na primeira oração. Então, aqui eu tenho uma oração coordenada sindética adversativa, tá? E quais são as principais conjunções coordenativas adversativas? E, mas o e, em alguns casos, vai depender, eu vou precisar analisar a frase. Mas, contudo, todavia, entretanto, porém, no entanto, ainda assim e senão. Então, ali eu poderia substituir aquelas conjunções por qualquer uma dessas que estão no quadrinho abaixo, tá? Que a minha frase daria certo. O terceiro tipo é a oração coordenada sindética alternativa, tá?
que vai trazer uma ideia de alternância. Então, quando ocorre alguma coisa, não ocorre outra. Então, a ocorrência de um fato implica a não ocorrência de outro fato, tá? Então, vamos ver como é que vai ser. Ora gosto de vestidos, ora gosto de sapatos. O que ela quis dizer? Que em um momento ela gosta de vestidos, em outro momento ela gosta de sapatos. Nunca gosta das duas coisas ao mesmo tempo, tá? Em um momento está gostando de sapatos, em outro momento está gostando de vestidos. E aqui, essas duas ideias foram introduzidas através da conjunção ora. Então, ora choro, ora sorrio, né? Ora durmo, ora acordo. Então, em um momento eu faço uma coisa, em outro momento faço outra. Então, a oração coordenada alternativa dá essa ideia de alternância, ok? Então, aí, diferente das outras, a primeira oração, ela foi introduzida por uma conjunção. Então, aqui ela não é coordenada assindética, aqui ela é uma coordenada sindética, porque foi introduzida pela conjunção ora alternativa, assim como a segunda também é oração coordenada sindética alternativa. Fale agora ou cale-se para sempre. Olha só, então, ou você vai falar agora, né, ou nunca mais falará. Então, aí, escolhe, fala agora e nunca mais fale, né, ou não fale e fique sem a oportunidade. Então, também é uma ideia de alternância, tá? Aqui é a mesma coisa, aqui é oração coordenada assindética, porque não foi introduzida por conjunção coordenativa alternativa. A segunda foi introduzida pela conjunção ou, tá? Então, aqui nesse caso, ela é uma oração coordenada sindética alternativa. Vou falar com ele, quer você queira, quer não. Então, a primeira oração coordenada assindética, não foi introduzida por nenhuma conjunção. A segunda foi introduzida pela conjunção quer. Então, a segunda é alternativa e a terceira também é alternativa. Olha, quer você queira, quer não. Você querendo ou você não querendo, eu vou falar, né? Então, aí eu tenho sempre essa alternância, por isso que ela é uma oração coordenada sindética alternativa. Ou faz uma coisa, ou faz outra, ou quer, ou não quer, tá? Quais são as principais conjunções? O ou, né? Ou também a gente pode fazer como ali na primeira ora, ou, ora, quer, e o seja. O próximo tipo é a conclusiva, tá? Como o nome já diz, exprime a ideia de conclusão. Então, são adolescentes, logo, e não namorar. Então, isso é uma conclusão, né? Se você é um adolescente, você vai namorar. Então, a primeira oração coordenada assindética, e a segunda é uma conclusiva. O logo traz essa ideia de conclusão, tá? Então, prestem atenção nessas conjunções que inserem a segunda oração. Porque é ela que traz essa ideia de adversidade, de conclusão, de explicação, de alternância. Cheguei atrasada, portanto, terei que aguardar. É a conclusão disso, tá? O portanto também é uma conjunção conclusiva, tá? Então, a primeira oração coordenada assindética, a segunda oração coordenada assindética conclusiva. Tirou o bolo do forno agora mesmo. Então, não o pode comer já, né? Então, a conclusão disso é que terá que esperar, tá? E aí também as principais conjunções, logo, portanto, por fim, por conseguinte, pois então, consequentemente. E por último, as explicativas, que trazem uma ideia de explicação. Descemos do carro porque o trânsito estava parado, né? Então, descemos do carro. Oração coordenada assindética, porque estava parado, é a explicação da primeira oração, tá? Então, é uma oração coordenada sindética explicativa, introduzida através da conjunção porque. Segundo exemplo, ela não atende telefone, ou seja, ela não quer saber de nós, ou seja, também é uma oração, aqui tá errado, tá? Também dá uma ideia de explicação. E o pois também é uma conjunção coordenada, sindética explicativa, que também traz a ideia de explicação, tá? E aqui a gente tem as principais. Acabou meu tempo. Vejo vocês na próxima aula. Até mais!